Olá Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leda Lovato. Olá Filomena, boa noite. Boa noite também, Adaí, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Olá Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, Oneida Alves. Olá Isolina, boa noite, seja bem-vinda. Joyce Kelly, boa noite. Boa noite, Maísa, Carolina, seja muito bem-vinda. Com certeza será sim uma noite abençoada para todos nós. Leopoldina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Adriana Dantas, boa noite também para o Edivaldo Dantas, boa noite Michele e Gabriel, sejam bem-vindos. Maria Eleusa, boa noite, seja bem-vinda. Olá Valdete, boa noite. Graças a Deus, Valdete, tudo sob controle, como sempre. Amanda Lavez, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Com certeza, gratidão sempre, Rosilene. Boa noite, Andréia Dantas. Boa noite também, Nadissan. Olá, Cido, boa noite. Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Lourdinha, Camilo, Eduarda. Boa noite, Dona Neuza. Deixar aqui também uma boa noite para Rosa Alves, para o Marcos, para a Dona Maria Geralda. Deixar uma boa noite também para Denise. Olá, Selma e Dinho, boa noite também. Olhando aqui no nosso reloginho, está quase na hora de nós fazermos a nossa prece para pedirmos a permissão a Jesus e a espiritualidade para mais uma tarde e noite, né? De leitura estudo. Boa noite, Marilza Abreu, seja bem-vinda. Uma leitura estudo, como muitos aqui já falaram, se manifestaram, né? Que seja uma ótima oportunidade para que nós consigamos assimilar um pouco mais de informações, de conhecimento que muito nos auxiliará no dia a dia, né? A enfrentarmos obstáculos, dificuldades, porque a gente sabe que no mundo de provas e expiações, como diz o próprio Cristo, no mundo tereis aflições. Então a gente precisa, através dos conhecimentos recebidos, adquirir não somente a força, mas acima de tudo, meios e subsídios para que a gente consiga superar todas as dificuldades, né? Boa noite, Maria das Graças, boa noite também, Marinha, Rosane Junqueira, boa noite, Andréia Vieira, sejam bem-vindos. Está agora então no nosso momento, para nós pedirmos essa permissão. Gostaria de pedir a todos que nesse instante eleve o seu pensamento, eleve a sua vibração, eleve os seus sentimentos.
que nós possamos visualizar a alteração desse ambiente fluídico que nos envolve e que a luz do Cristo possa comandar completamente este ambiente onde nós estamos. Que consigamos visualizar a sua luz se estendendo a todos no ambiente onde nós estamos, seja ele no nosso lar, no nosso local de trabalho, ou no nosso local de lazer. Alguns, como o Marcelo esses dias, voltando para casa. Não importa, que onde estivermos, nós possamos visualizar a luz do Cristo descendo sobre nós e abrangendo todo o local onde nós estivermos. E através dessa luz, que nós possamos sentir a suavidade também das energias e vibrações que imperam neste ambiente. Que consigamos captar os fluidos, as vibrações dos espíritos que nos assistem, dos nossos anjos de guarda, dos espíritos responsáveis por este estudo ou por esta leitura e estudo. E que nós compartilhemos uns com os outros essas mesmas vibrações, para que no instante em que aqui estaremos reunidos, sejamos capazes de assimilar todas essas energias e vibrações e reenergizar os nossos centros de força, sobretudo os principais, para que estejamos com as nossas baterias recarregadas e, diante de todo o obstáculo, que sejamos sempre instrumento da paz e do amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, a todos vocês, muito obrigado por mais esta oportunidade. Boa noite, Cecília e Reinaldo, boa noite também, Andréia Toninho, olá, Elisângela. Que as nossas preces também possam chegar aí até o seu lar, Elisângela, sobretudo ao seu menino, que sofreu esse pequeno acidente de trabalho, mas que ele se recupere logo. Olá, Dina Faria, boa noite também Maria Souza, Josanã, olá, Elaine Lavez, seja bem-vinda como sempre, Gustavo Duarte, boa noite, Ercília, que bom que a nossa família está mais uma vez aqui reunida, para nós darmos a sequência nesta leitura e estudo nos dias de sexta-feira, abrangendo ou abordando aquilo que o Livro dos Médiuns nos apresenta, e de modo muito especial, estas partes onde Kardec vai elaborando para nós, nos dando limites e parâmetros para as perguntas que nós podemos fazer aos espíritos e que com certeza serão respondidas. Olá, Eliane Campos, boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom. Mais uma, pelo menos que eu vejo e cumprimento, mais uma companheira nova para compartilhar conosco esses nossos momentos, de reflexão e de busca pelo conhecimento. Então, nessa parte do Livro dos Médiuns que nós estamos estudando, estamos identificando com o codificador aquilo que seriam perguntas interessantes e inteligentes para fazermos aos espíritos, Maria Ferreira, boa noite, e que não teria nenhum tipo de problema, e sobretudo, que os espíritos bons, que os espíritos mais elevados se prestariam a responder para nos auxiliar, Edna e Luciano, boa noite para vocês. Então nós já vimos diversas questões, e questões interessantes, Anitta e Clarindo, sobre as perguntas. E no nosso encontro último passado, nós tivemos uma sexta-feira que nós não pudemos estar presente por conta de uma reunião de trabalho. Então há 15 dias atrás, nós vimos e estudamos as perguntas que se pode fazer sobre a sorte dos espíritos. Sorte dos espíritos em que sentido? Quando eles retornam para o mundo espiritual,
qual é a sorte ou o que eles estão vivenciando lá neste mundo espiritual, né? Marceléia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Então, o que seriam perguntas interessantes, inteligentes e que os espíritos se prestariam a nos responder e, sobretudo, né, que nos auxiliasse? Porque se nós vamos nos voltar aos espíritos, se nós vamos fazer perguntas a eles, tem que ser perguntas que terão alguma utilidade para nós. Aliás, gente, esse é o ponto que Kardec chama a atenção desde o início. Sim, porque a questão da utilidade. A doutrina espírita ou os espíritos que foram permitidos se comunicarem conosco, sobretudo a partir de um determinado momento, essa avalanche de seres espirituais que vem ter conosco, é por um objetivo, tem uma finalidade, e essa finalidade, é claro, é outra que não a satisfação da nossa curiosidade. A gente tem que entender, captar o verdadeiro caráter. E lembra o número do item 292 que a gente colocou aqui do Livro dos Médiuns? Qual que é o verdadeiro objetivo da doutrina? É exatamente conduzir a criatura ao seu aperfeiçoamento moral. Então, essas perguntas que se pode fazer aos espíritos têm que nos auxiliar no nosso crescimento e na nossa evolução moral. Daí, nós até vimos, né, nesse último encontro, a elaboração do Livro dos Médiuns, do livro Céu e Inferno, sobretudo a segunda parte, que vem aquela quantidade de exemplos de espíritos que, cada uma numa situação diferente, vem trazer para nós a sua sorte no mundo espiritual, para nos inspirar daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós não devemos fazer, e é claro, da forma como nós vivemos aqui, sobretudo o capítulo 8 da segunda parte das expiações terrestres, tá? Agora, hoje nós vamos ver provavelmente dois tópicos, tá? As perguntas que nós podemos fazer sobre saúde. Gente, é claro que quando nós estamos, a gente já falou muito disso aqui, né? Quando nós estamos encarnados, a gente sofre uma forte influência da matéria. Só que essa influência da matéria, ela não pode se sobrepor às necessidades do espírito, porque a matéria, ela é temporária. O espírito é imortal, né, Flávia? Boa noite, seja bem-vinda. O espírito é imortal. Então, mesmo dentro de um corpo de carne, com todo o esquecimento que nos envolve, a gente já falou sobre isso, não vamos repetir, temos que deixar preponderar essas ideias da imortalidade, exatamente para nós buscarmos uma utilidade em tudo aquilo que existe, seja aquilo que existe no ponto de vista espiritual, seja daquilo que existe no ponto de vista material. A vida material não serve para outra coisa que não conduzir o espírito para a sua evolução, testar-nos, sim, colocar à prova aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós admiramos, sobretudo no Cristo, na sua vida, nos seus exemplos. Então, sobre saúde, por exemplo, o que vocês gostariam de perguntar aos espíritos? Se vocês tivessem a oportunidade, como Kardec, uma equipe de médiuns perfeita, hoje, se falasse assim, ó, cada um de vocês aqui, elaborem as perguntas que vocês gostariam de fazer para os espíritos. Que tipo de perguntas vocês fariam? Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Que tipo de perguntas? Aliás, Kardec já começa no primeiro ponto, perguntando para... Acho que deu uma pequena travadinha aqui, mas agora acho que está normal. Seria possível nós pedirmos conselhos sobre saúde aos espíritos? É a primeira pergunta que ele faz. E sabe a resposta da espiritualidade? É isso que a gente gostaria, né? Sempre procurando mostrar para vocês, gente. O que a espiritualidade responde aqui para Kardec? Eles vão dizer o seguinte, para Kardec: a saúde é necessária aí no mundo onde vocês estão. Por quê? Porque a saúde, ela é necessária para o trabalho que cada um deve executar na terra. Então,
As questões relacionadas à saúde são sim importantes e relevantes para vocês. Então podem os espíritos sim serem questionados e darem conselhos sobre saúde. E eles vão fazer isso com muito prazer. Agora, qual é o cuidado que vocês precisam ter? Né, Maria Regina Quadro, boa noite. Qual é o cuidado que vocês precisam ter? É aquele de sempre que a espiritualidade fala. Nós não devemos nos dirigirmos a qualquer espírito. Não. Por quê? Porque tem alguns espíritos que apenas e tão somente se prestam a se divertir às nossas próprias custas. Há espíritos que, infelizmente, não despertos do ponto de vista moral, inconscientes ou no nível de consciência de sono profundo, eles querem apenas e tão somente se aproveitar, zombar da nossa credulidade, rir das situações, muitas das vezes nos obsediando ou querendo a nossa derrocada ou a nossa destruição. Então, podemos pedir conselhos? Sim, mas cuidado, para quem que vocês vão pedir conselhos? Investiguem se esses espíritos são realmente espíritos bons. Não façam perguntas para qualquer um que apareça. Ok? Essa é a primeira questão. E aí Kardec vai falar, então peraí, eu posso me dirigir ao espírito de uma celebridade médica? Sabe, vocês peguem um médico famoso, que vocês imaginam que já desencarnou. Aí Kardec pergunta, eu posso me dirigir a uma celebridade médica e aí eu vou ter uma certeza maior de que o conselho vai ser bom? Veja a pergunta de Kardec. E é claro que a resposta da espiritualidade sempre sábia vem exatamente de encontro a tudo aquilo que nós estamos estudando com essa doutrina. E eles dizem, mas Kardec, quem te garante que uma celebridade terrena é uma celebridade no mundo dos espíritos? Vocês já pararam para pensar nisso? Como a gente sempre fala, desencarnou, não se transforma em santo. Quem garante que uma celebridade física também será uma celebridade espiritual? Está aqui, a gente pode lembrar do André Luiz. André Luiz, quem já teve a oportunidade de ler de ver o filme Nosso Lar, de ler o livro mais ainda, né, que ele é muito mais bem detalhado, nós sabemos disso. Ele chegou no mundo espiritual e com pouco tempo ele já queria ser tratado como uma celebridade que ele era aqui no mundo físico. Ele queria chegar lá no hospital, onde as pessoas, os espíritos estavam sendo tratados, e queria já que colocasse o jaleco de médico nele para ele começar. Falei, meu filho, peraí, o que você fazia lá na Terra, encarnado, você não consegue fazer aqui não. Lá você estava diante de um corpo físico, de uma máquina física. Aqui você está diante de um perispírito. São diferentes as situações, as coisas são diferentes. O modo de tratamento é diferente. Com o corpo de carne, você vai agir e atuar na carne. Com o corpo espiritual, não é assim que funciona. E aí ele mesmo vai experimentar um pouco desta sua própria vaidade. Então, a ciência terrena é diferente da ciência espiritual. E na pergunta de Kardec, se ele era uma celebridade aqui no mundo dos encarnados, no mundo dos espíritos, não necessariamente. Porque é uma ciência diferente. Totalmente diferente, gente. E é claro, como a espiritualidade nos orienta e a gente sabe, há espíritos que às vezes não era nenhuma celebridade, às vezes não era nem médico aqui no mundo corporal, mas quando retorna ao mundo dos espíritos, relembrando as suas existências anteriores, ele pode ser, me permita essa expressão, muito mais médico do que grandes celebridades aqui na Terra. Grandes celebridades que às vezes estão preocupadas apenas e tão somente com o seu bem-estar físico, com o seu conforto, com as riquezas. Isso é mais comum do que a gente imagina.
Mas aí Kardec pega e emenda. Tá, eu concordo com vocês. Vocês estão falando, a ciência do mundo espiritual é diferente da ciência no mundo corporal. Mas, então, uma celebridade física ou uma celebridade médica, quando estava encarnada, pode acontecer, quando ela volta para o mundo espiritual, ela reconhecer os seus erros científicos? Olha a pergunta de Kardec. Por quê? Vocês estão falando que aqui é uma coisa, no mundo espiritual é outra. Ótimo, concordo, e vocês estão me ensinando, eu estou aqui exatamente para aprender com vocês. Me dobro e me curvo às informações. Mas espera aí, uma celebridade aqui pode chegar lá e reconhecer os seus erros? Ah, Kardec, a sua pergunta desafia uma resposta com duas vertentes diferentes. Ora, vai depender muito desse espírito. Se o espírito que era uma celebridade médica aqui na Terra, ele retorna para o mundo espiritual e ele leva consigo todas as suas pompas, toda a sua vaidade, todo o seu orgulho, toda a sua prepotência, ele não vai conseguir reconhecer os seus erros e os seus equívocos. Nem aqui na Terra e nem em lugar nenhum. Aliás, ele vai apontar erros dos outros. E aqueles que tentarem corrigir a sua teoria, ele vai falar que não sabem nada, que também não estudaram, que não aprenderam e pronto. Ou seja, o desencarne não nos transforma em santos. E principalmente, gente, reconhecer erro é uma coisa complicada. É difícil. Muito difícil você conseguir reconhecer o seu erro. Então, Kardec pergunta se eles reconheceriam. Você voltou para lá com toda aquela sua vaidade, com toda a pompa, prepotência? Não. Você vai continuar com os mesmos preconceitos que você tinha. Agora, caso contrário, se você já se desmaterializou, se você já não carrega consigo toda essa vaidade, essa prepotência, quando chegar no mundo dos espíritos, você vai ver que você estava equivocado em alguns pontos. Você vai ver que você não era aquela celebridade que você achava. Você vai ver que existe muito mais conhecimentos que você precisa buscar, assimilar e aprender. Então, o toque, ou a pedra de toque, está exatamente nesse processo de desmaterialização. E o simples fato de desencarnar ou de não possuir mais um corpo físico não nos transforma em seres desmaterializados. Nós continuaremos materializados, a depender do apego que nós tínhamos à própria matéria. Tá? Uma outra pergunta interessante que Kardec faz aqui, e que nós também precisaríamos ter, conhecer e entender. Por isso que eu estou falando, gente, quando Kardec elabora, tá, essas questões, e ele traz aqui para nós esse parâmetro, esse roteiro, isso tem que servir para nós, exatamente para nós avaliarmos. Por exemplo, essa pergunta que nós acabamos de fazer, dos erros científicos. E na conversa que você vai ter com os espíritos, você consegue extrair se ele ainda carrega consigo a vaidade, a prepotência. A gente aprendeu nos capítulos anteriores, lembram? Pelas palavras, pela escrita, pela mensagem, a gente consegue identificar, pelo menos, de qual natureza ou qual ordem são determinados espíritos. E é isso que essas lições estão nos ensinando. Mas na sequência, Kardec pergunta assim, ó, pode acontecer de um médico aqui, o médico está encarnado, nós estamos falando de questões de saúde, médico encarnado, ele evocar um paciente dele, um cliente dele que já desencarnou. Então, o Kardec falou de fazer pergunta para os médicos de lá. Agora, pode um médico daqui fazer pergunta para o paciente que já desencarnou, para o cliente que já desencarnou? Principalmente para saber daquele cliente, olha, o que aconteceu? Por que você desencarnou?
o tratamento não foi correto, não foi adequado? Será que você pode me perguntar, será que você pode me esclarecer? Porque às vezes eu errei no meu tratamento e eu preciso mudar a minha forma de cuidar ou de tratar, por exemplo, determinadas doenças. Pode acontecer isso? A espiritualidade falou, claro, Kardec. Não só pode, como deveria acontecer. Principalmente se o médico pertencer a um grupo de pessoas sérias, a um grupo de pessoas que gostam de estudar, a um grupo de pessoas que querem se melhorar. E no caso dele, especificamente se melhorar como profissional nesta área tão sutil e delicada da sociedade, né, Célia? Boa noite. Então, pode, deve. Ô, paciente, o tratamento que a gente fez não deu certo porque aconteceu alguma coisa. E a espiritualidade ainda vai acrescentar, vai dar uma pitadinha, tá? Aqui. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte, olha, e pode acontecer, Kardec, desse paciente, desse cliente que o médico está evocando e conversando, dele não ter informações corretas e adequadas para você. Por quê? Porque o simples fato de passar por mundo dos espíritos não torna os espíritos esclarecidos. Então, ele sabe que ele desencarnou e ele sabe às vezes o motivo pelo qual ele desencarnou, mas ele não vai conseguir detalhar para você, por exemplo, médico, como que poderia ter sido de alguma forma, eu não vou dizer evitado, porque as coisas também têm o seu desdobramento natural. A providência divina age de forma fantástica, mas para que ele possa te explicar sobre aquele tratamento, ele precisa ser um espírito mais esclarecido, e muitas das vezes falta-lhe conhecimento. Nesses casos, quando faltar conhecimento, você pode evocar um espírito mais esclarecido, que ele vai trazer para você a informação espiritual. Agora, uma coisa a espiritualidade adverte: se médico está querendo fazer isso apenas e tão somente para adquirir riqueza, ou para... Não. A questão é da utilidade, e essa utilidade é para a humanidade, não é uma utilidade individualizada, tá? Então sempre pensando no geral, na humanidade, num todo, tá? Então este é um detalhe super importante. E a gente percebia, né? Quando a gente estava lá estudando o livro dos O Céu e o Inferno, não sei se vocês se recordam, mas teve muitos pontos, né? Vinícius Santos, Vinícius Andretti, boa noite para vocês. Teve muitos pontos onde o espírito respondia, e aí alguns esclarecimentos eram dados pelo guia do médium. Por quê? Porque o guia do médium tinha muito mais condições de esclarecer do que o espírito, que às vezes estava acabando de desencarnar, estava num processo de perturbação. E a resposta da espiritualidade aqui é no mesmo sentido. Você pode evocar um cliente, você médico pode evocar um cliente? Pode, mas às vezes ele não é esclarecido o suficiente para trazer resposta para você. E aí você pode pedir para um espírito mais esclarecido resolver aquela pendência e passar informações e conhecimentos. Ok? Essas foram as questões que Kardec trouxe sobre saúde, né? Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Agora, nós vamos ver, porque também são poucas questões sobre invenções e descobertas. Basicamente são duas questões só. Sobre invenções e descobertas, Kardec quer saber, olha, o que eu posso perguntar, o que seria interessante e como que os espíritos vão agir nesses casos. Primeira pergunta, ele quer saber, podem os espíritos guiarem os homens nas invenções e descobertas? Gente, a resposta, eu particularmente considero uma verdadeira e grande aula. Claro, assim como praticamente todas. Mas essa aqui me chamou muito a atenção. E sempre me chama a atenção, e eu gosto também de repassar isso para vocês, né? A forma como a espiritualidade coloca, e sobretudo, do ponto de vista de quem está respondendo. Gente, quem responde é um espírito já superior, é um espírito esclarecido, ele que responde para Kardec. Não é um espírito inferior e zombeteiro que está respondendo, não. É um espírito que tem o conhecimento, pelo menos dele e de todos aqueles que estão abaixo dele.
Sabe o que ele ensina para nós nessa resposta? Veja, Kardec quer saber se os espíritos poderiam trazer para os homens todas as invenções e descobertas. A resposta vem no seguinte sentido: olha, a ciência é obra do gênio. Tudo que vocês estão aí descobrindo é obra do gênio. Gênio é aquela pessoa que se destaca, é aquela pessoa que busca conhecimento, que busca informações, que faz as suas experiências, é aquele que procura utilizar mais a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio. Esse é o gênio na humanidade. Então, só pelo trabalho, o trabalho de quem? O trabalho do gênio. Só pelo trabalho do gênio, ou só pelo trabalho das pessoas, que elas vão conseguir o seu próprio adiantamento. Então eu posso ser um gênio, eu posso desenvolver muitas coisas, eu posso ter facilidades e habilidades, mas é através do meu trabalho que eu desenvolvo, tá? Então, se é através do meu trabalho que eu desenvolvo, a espiritualidade devolve uma pergunta para Kardec. Fala para mim, qual mérito teria se, sem nenhum tipo de esforço, viesse um espírito e desse para você, de mão beijada, uma invenção ou uma descoberta? Qual é o mérito que o gênio teria? Aliás, diz a espiritualidade, Kardec, vou usar a expressão que eles usavam, tá? Não é no sentido pejorativo. Qualquer imbecil ou qualquer tolo poderia ser instrumento da espiritualidade para trazer uma invenção e uma descoberta. E aí como que ficaria o restante da humanidade? Então, o que nós estamos entendendo? Eles estão falando aqui, olha, não fique esperando cair do céu qualquer tipo de invenção e descoberta que não vai cair do céu, não. De jeito nenhum. Por quê? Porque tudo deve ser conquistado com o fruto do trabalho de vocês. E a fruta só está pronta para ser consumida quando ela está madura. E se fosse dessa forma, como você está dizendo, que eles viessem e resolvessem, vocês comeriam frutas verdes. Aliás, provavelmente nem fruta ainda. Às vezes como semente, você já ia querer ou receber essas, aspas, invenções e descobertas. Por quê? Porque, gente, o mundo espiritual está muito à frente do mundo material. A tecnologia do mundo espiritual está bem mais adiantada que a do mundo material. Então, as coisas, como diz a espiritualidade, precisam amadurecer no seu tempo certo. Nós não podemos querer inverter a ordem das coisas. Por isso, os espíritos não se prestam a trazer e revelar para nós invenções e descobertas. Vocês precisam estar no tempo certo, amadurecer e exatamente conquistar, ou merecer, talvez isso seja a palavra mais adequada e ideal, merecer essas novas invenções e descobertas. Aliás, o Espírito ainda faz até uma analogia com a Gênese bíblica. O que diz lá na Gênese bíblica? Tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Ou seja, nós vamos precisar suar, nós vamos precisar trabalhar para a gente descobrir e para a gente, sobretudo, ter acesso a essas facilidades que nós temos hoje. Está aqui, o celular à nossa frente, muitos de vocês com celular ou computador, está aqui à nossa frente. Gente, isso foi fruto do trabalho de muitas pessoas e que foi desenvolvido e amadurecendo com o passar do tempo. Não veio nada de mão beijada para a humanidade. Então, veja que interessante. Nós precisamos progredir pelos nossos próprios esforços. E é para isso que nós somos seres inteligentes. É para isso que nós desenvolvemos a inteligência, o raciocínio, essa capacidade que nos foi dada. Então, a pergunta de Kardec, os espíritos podem vir e trazer? Não. Por quê?
porque isso tem que ser fruto do seu próprio trabalho. Vocês imaginem se lá na escola alguém tivesse um dever que passasse ou uma atividade e alguém fizesse esse dever ou atividade para você. Você estaria aprendendo alguma coisa? E a gente só evolui aprendendo. A gente só evolui quando a gente adquire conhecimentos. Então, não existe essa possibilidade. Bom, beleza, gente. Essa é a resposta, ou uma das respostas. Por quê? Porque aí vem a outra, para a gente conseguir entender o que a espiritualidade coloca. Kardec vai fazer saber o seguinte: então, o sábio e o inventor, eles nunca são assistidos nas suas pesquisas pelos espíritos? Olha só a pergunta, né? A espiritualidade respondeu, Kardec falou, então peraí, então os espíritos não nos assistem? Por exemplo, eu estou lá, eu sou um cientista, um inventor, o meu anjo da guarda não pode me ajudar e não pode me inspirar? Aí a espiritualidade fala, aí já é outra coisa, Kardec. Aí já é outra história. Por quê? Porque se foi chegado o tempo, se estiver amadurecido e essa ideia estiver em condições de ser revelada, os espíritos podem te ajudar, eles podem dirigir a sua marcha, mas você fez todo o trabalho, você desenvolveu as ideias e eles vão apenas e tão somente te auxiliar. Lembra o que nós estudamos no Livro dos Espíritos, Transmissão Oculta do Pensamento? A gente pode ir lá no mundo espiritual, muitas coisas nos serem reveladas, serem adiantadas, e a gente volta inclusive com o esquecimento, e nós podemos desenvolver a intuição, a inspiração para iniciarmos determinadas coisas, mas tudo deve ser fruto do nosso trabalho. Não vai aparecer um espírito e mediunizar alguém, e através dessa mediunidade, está aqui, estou revelando tudo para vocês. Essa é a invenção, estou entregando para vocês um celular de última geração. Não, isso não vai acontecer. Inspirar é uma coisa, e você só consegue inspirar alguém que já tem consigo uma ideia. Até a espiritualidade usa uma expressão bem interessante. Você pega um homem, tá? Por favor, também não é nenhuma forma pejorativa. Você pega um homem que só sabe trabalhar com a terra, cavar, plantar. Ele não mexe com outra coisa. Teria como você pegar e inspirá-lo algo relacionado, por exemplo, com a informática? Ô, seu Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Seria possível? Gente, lógico que não. Eu falo por mim. Eu tenho a minha área de atuação. Tanto é que eu gosto muito de brincar com essa expressão, cada macaco no seu galho. Se vier algum espírito me inspirar alguma coisa com relação à informática, ele vai perder o tempo dele, porque eu não vou conseguir produzir a ideia, eu não vou conseguir nem entender o que ele está querendo de mim, não vou conseguir compreender. Por quê? Porque eu estou ligado a outras coisas, a outras ideias. Dentro da minha área de atuação, se ele vier me inspirar, eu vou ter facilidade de repassar. Agora, em coisas novas e diferentes, eu terei dificuldades. Então, para você, ou para que os espíritos possam inspirar alguém, esse alguém tem que ter uma ideia inata, ele tem que trazer consigo pelo menos o germe ou a semente de tudo aquilo que precisa ser desenvolvido. Aí sim podemos conjugar esse trabalho. E é claro, o homem encarnado nunca está sozinho nessas invenções e descobertas. Viram que interessante? Como que as duas questões, até no primeiro momento, parecem contraditórias, mas como que a espiritualidade responde de uma forma fantástica. É isso. Por isso nós devemos sempre estar antenados, para que dentro da nossa capacidade e das potencialidades que nós temos e desenvolvemos, nós darmos essa alavancada ao nosso progresso e ao progresso daqueles que estão à nossa volta. E Kardec ainda traz uma nota, porque muita gente achou que surgiu o Espiritismo, agora os Espíritos vão resolver todos os nossos problemas. Não.
Os espíritos não vão resolver todos os nossos problemas. Os nossos problemas, quem tem que resolver somos nós. Eles podem nos ajudar? Sim. Eles podem nos inspirar? Sim. Aliás, questão 459. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês jogam no ar para exatamente captar os espíritos que estão à sua volta. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas, né? É uma palestra do Divaldo uma vez que ele fez essa inversão. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E onde está o teu tesouro e o seu coração emitindo sentimentos, emoções, sensações, você pode ter certeza que você vai atrair aqueles que pensam da mesma forma. Sintonia, lei de afinidade. Bom, nós ficamos por aqui. Terminamos aqui o nosso horário, já até ultrapassei um pouquinho. No próximo encontro a gente vai dar sequência a essas perguntas, mas desses dois tópicos sobre saúde e invenções, é isso que a espiritualidade nos inspira. Boninha falando da invenção de Santos Dumont, né? Mexe com todo mundo, qualquer invenção, Boninha, é coisa realmente fantástica. Gente, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, pela partilha dessas vibrações maravilhosas, que com certeza foi sendo distribuída e chegando em cada lar. Que Jesus abençoe todos nós, que nós captemos essas bênçãos do Cristo e tenhamos todos um final de semana maravilhoso.